Narrativas de violência e o ano em que meus pais saíram de férias. A apresentação do trabalho tem como objetivo apresentar como ocorrem as narrativas de violência presentes no filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Narrativas essas que são vistas podem ser observadas pelo olhar do menino Mauro, cujos pais foram desaparecidos durante o período em que se deu a ditadura militar brasileira. Órfão, né, que a gente vai ver mais à frente, a criança cria uma relação afetiva com seu vizinho, o seu Shlomo, um judeu que acompanha de longe o que acontece no cenário brasileiro. Aqui a capa que a gente costumeiramente, quando formos pesquisar, encontramos. Esse filme ele foi lançado em 2006, que é um filme autoficcional, né? Tem muitas partes que relembram a história, a infância do diretor Karl Hamburger. Eu coloquei aqui do lado algumas cenas, né? É um filme sobre o olhar infantil. Então não tem violências de forma muito explícita, é tudo muito velado, tudo muito subtendido, né? Algumas cenas aqui, os pais deixando a criança, ele se vendo sozinho, na companhia do vizinho. Aqui, ao lado direito, talvez seja a cena que tem algum tipo de violência mais explícita. Ele no futebol, né? O filme se ambienta nos anos 70, que é exatamente onde o Brasil está ali, a Copa, né? Tentando o tricampeonato. O enredo começa com os pais deixando a criança aos cuidados do avô, né? Só que acontece uma fatalidade. Um dia antes, o avô do Mauro, ele morre. E os pais não ficam sabendo, deixam a criança lá na calçada, né? Com a certeza que o avô está lá. E não está. E quem dá a notícia, né? Quem percebe o menino sozinho, é o seu Shlomo, que é o vizinho, um vizinho e amigo do avô, e se assusta, né? Como assim? Cadê seus pais? E dá acolhimento para essa criança, com a perspectiva de encontrar os pais em algum momento. Rodrigues, ele propõe tratar filmes que abordam o passado ditatorial como filmes arquivos, exatamente porque esses filmes eles contêm histórias do passado, eles são voltados, né, tem um público presente e de alguma forma esses filmes eles podem alterar nossa visão sobre o futuro. A literatura de testemunho ela é irreversível, a importância, né? É através delas que a gente conhece nosso passado histórico, como a história de hoje tornou-se, que é, de uma forma mais específica, né? Dentro de um contexto mais específico, e a gente contextualiza o momento político que vivemos, né? Porque o que acontece hoje é o que é. Foi o que aconteceu para ser exatamente tudo que estamos vivendo, que já vivemos, né? E o filme, ele estuda a situação política dos anos 70, né? A Marco diz que o testemunho ele desenha-se com traços fortes de compromisso político, em que o editor do texto, né, essa pessoa ela daria voz ao oprimido, reproduzindo fielmente o testemunho do outro e trazendo este um representativo de uma comunidade que também sofreu o que é relatado. Dessa forma, o testemunho ele contrapõe-se à história oficial, ou seja, aquela história que nós conhecemos nos livros, né, adotados na escola. O filme, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, ao tomar conhecimento da morte do avô, o menino Mauro acaba indo morar com o seu Shlomo, né? O seu Shlomo acolhe essa criança e ele é um judeu
vizinho do seu avô, que resolve abrigar até a localização dos pais. Aqui a gente consegue ver o primeiro deslocamento que o menino sente, né, ao ficar só e desconhecendo o dialeto que o seu Shlomo costuma falar com a comunidade, que é o Yiddish, né? É o dialeto, um dos dialetos judeus. É interessante notar traços representantes do outro período traumático da nossa história. A nacionalidade do vizinho, né, ele nos remete para a Shoah vivida durante o governo Hitler. E o Mauro passa a ter contato com a cultura diferente da sua, com a língua diferente, já que seu Shlomo gosta, né, de usar a língua materna, e o Mauro se sente muitas vezes perdido, isolado, né, por não compreender essa língua. Talvez seja a primeira representação de violência que nós conseguimos ver de forma mais subentendida, né? A criança está ali sem os pais, sem um avô, com a figura mais próxima, um vizinho, e esse vizinho ainda não usa de forma geral, né, a língua que ele conhece. E o Mauro ele passa a encontrar expressão e comunicação com as crianças do prédio e com a TV, que está em evidência, né, por causa da Copa do Mundo de 1970. E aqui também a gente consegue ver a comparação da repressão que acontece nesse tempo com a euforia, né, da busca pelo tricampeonato. Numa das cenas finais, e talvez essa seja a cena mais explícita, é quando o Ítalo, o personagem que é amigo dos pais de Mauro, né? Ele conhece esse amigo durante alguma situação do filme e o amigo sabe, né? Quando ele conta, meus pais saíram de férias, o Ítalo sabe exatamente o que quer dizer isso e para a criança não. Ele passa a saber depois, né? Já no finalzinho do filme, que essas férias são férias, entre aspas, forçadas, né? E o Ítalo aparece machucado, dizendo para o menino que também chegou a hora dele tirar férias, né? Dele, Ítalo, que é um eufemismo usado para se referir à fuga dos militares. Já quase ambientado com a ausência dos pais, apegado ao convívio Shlomo, né, com os vizinhos, Mauro é buscado pela mãe, que volta das férias que se encontrava feridas, sem a companhia do pai da criança, ou seja, subtém-se que o pai morre, né, durante esse período. E ao final do filme, a personagem infantil coloca o seu olhar ingênuo, mais atencioso sobre a situação em que se encontrava até o momento. E a criança fala no finalzinho: e mesmo sem querer nem entender direito, eu acabei virando uma coisa chamada exilada. Um exílio dentro, né, do próprio país, um isolamento que essa criança é forçada diante da situação vivenciada ali politicamente durante esse período. Então, minha apresentação foi essa, as narrativas sobre um olhar infantil, um olhar mais ingênuo até, de uma criança a respeito da década de 70, né? A década que o Brasil ele estava sob comandos de militares. São minhas referências, a abordagem que o artigo vai trazer a relação entre cinema e literatura de testemunho, narrativas de violência, né? Diálogo entre as duas linguagens, literária e filme. Obrigada.